Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu gosto da linguagem de hoje. O termo, a expressão que é traduzida ali é: ajudem uns aos outros para que vocês cumpram a lei de Cristo. Veja que a partir dessa leitura você começa a entender que semear no Espírito não é uma coisa abstrata que você faz. É uma coisa muito simples e objetiva. É você começar a viver na sua vida a lei de Cristo. Ou seja, você começar a ajudar, ou nós começarmos a ajudar uns aos outros. Então isso tem a ver com o ponto que nós paramos no domingo passado, porque retomando aqui então, nós estávamos falando, começamos com essa questão filosófica, teológica inicial aí a respeito do propósito da vida, qual o propósito da vida humana do ponto de vista cristão, do ponto de vista da perspectiva cristã, né? E nós falamos que esse propósito é crescer coletivamente no amor ágape, né? E aí nós falamos um pouco também sobre isso, que seria esse amor ágape, já fazendo uma grande síntese, seria uma postura existencial, uma maneira como você vive, é uma filosofia de vida, que você considera as outras pessoas como parte de você. Então, o propósito da vida humana é nós crescermos coletivamente nesse amor ágape. E eu tentei traduzir, colocar de uma maneira ainda mais concreta para a gente refletir aqui, porque ainda quando nós falamos de amor, estamos usando uma palavra abstrata, então muitas vezes não fica claro do que está sendo dito, então eu preferi usar uma palavra bem concreta, e eu coloquei da seguinte maneira para a gente refletir: crescer na disposição e na capacidade de ajudar as outras pessoas. Então, de uma maneira bem objetiva, o propósito da vida humana seria crescer nessa disposição e nessa capacidade de ajudar outras pessoas. E aí eu mencionei também, revisando aqui rapidamente, dois aspectos disso que está envolvido nessa síntese, que seria crescer na tua disposição individual e na tua capacidade individual de ajudar os outros, em primeiro lugar, mas também nós coletivamente crescermos na nossa capacidade coletiva de ajudar as outras pessoas, ou seja, de ajudar os outros juntos. Então são dois aspectos aí desse crescimento. Então nós começamos a falar qual é o meu sentido, qual é a minha missão pessoal nisso. E aí eu comentei com vocês sobre duas questões que têm que ser levantadas quando você começa a pensar como eu, Ricardo, como eu, Priscila, como eu, Robiran, posso viver esse propósito. Ajudar as outras pessoas nas suas necessidades e também a crescer no amor. O que são as duas coisas que nós precisamos pensar a respeito, ou refletir, ou descobrir, que eu falei no domingo passado? Primeiro, que a irmã Raquel já antecipou ali, nós precisamos saber quais são as necessidades das pessoas. E quando nós falamos de necessidades, as necessidades reais, não aquilo que você acha que é a necessidade ou gostaria até que fosse. Qual é a necessidade real da pessoa? É a primeira coisa. E qual é a segunda coisa? A segunda coisa, eu usei essa expressão, vou repetir agora, você tem que saber o que você tem na mochila. O que significa isso, o que você tem na mochila? De que forma você pode... Não é de que forma você pode ajudar. Quais são as suas habilidades? Quais são os seus recursos? Na mochila aqui, metaforicamente, eu estou falando com o que você foi equipado pela natureza, pela vida, por Deus. Você tem que saber quem você é, o que você tem,
quais são as suas ferramentas, com o que você foi equipado, porque aí sim você sabe como você pode ajudar as pessoas. E você sabe como você pode realmente ajudar as pessoas. Então, para a gente entender bem essa questão do propósito pessoal agora, vamos pensar na seguinte imagem. Você trabalha numa fábrica e aí o seu colega de trabalho, você percebe que ele está com uma dificuldade com o armário dele. Vamos imaginar a cena da seguinte forma, as pessoas trazem as marmitas nessa fábrica para comer e a pessoa colocou a marmita no seu armário e o armário está fechado, ela esqueceu a chave em casa e ela não tem agora como almoçar. E esse é o problema dela, essa é a necessidade dela. E você está vendo ela se bater lá para abrir o armário, mas você não sabe por quê. E olha que interessante, coincidentemente, a pessoa está tentando, não tem a chave, não sabe como abrir, ela viu que dá para desmontar ali, não quer arrombar, mas ela precisa de uma chave. Só que não é uma chave tão simples. Sei lá, imagine aí uma chave difícil de achar, né? Uma chave Allen, né? Que não é tão comum, tem em qualquer lugar. Né? Aquele que tem um Lzinho ali, para quem não entende de ferramenta, né? E você tem essa chave na sua mochila. Na verdade, você tem um jogo de chave dessas, por alguma razão, dentro da sua mochila. E aí você vê, a pessoa está lá se batendo para abrir o seu armário, você não sabe qual é o problema dela. E você tem na sua mochila exatamente a chave que pode resolver o problema dessa pessoa. Esse problema vai ser resolvido, essa pessoa vai ser ajudada, depende do quê? Principalmente. Se você souber qual é o problema, em primeiro lugar, você tem a solução para o problema. Mas você não vai saber nem que você tem a solução para esse problema tão simples como a gente está imaginando. Se você não tiver algum contato, como a irmã Raquel estava falando, com essa pessoa. Se você, de repente, não abordar a pessoa, escuta, está precisando de ajuda aí, tem alguma coisa que eu possa fazer, vendo a pessoa se debatendo ali naquela situação. Então veja que quando a gente começa a falar do propósito, da missão pessoal, tem um passo que é seu aí. Você tem que dar um passo em direção às pessoas. Que pessoas são essas? As pessoas que estão à sua volta. Você tem que dar um passo para, primeiro, começar a conhecer um pouco melhor essas pessoas. Às vezes é o seu colega de trabalho que está lá todos os dias e você nunca fez uma mísera pergunta sobre a vida dele. Se é solteiro, se é casado, se é casada, se tem filhos. E não estou falando assim de você chegar perguntando da intimidade e dos problemas. Estou falando de procurar se interessar pela pessoa. É isso que eu ia dizer. Tudo começa por aí. Tem que ter interesse, empatia, em primeiro lugar pela pessoa, né? Se não tiver interesse, você não vai. Então, às vezes, essas pessoas estão à sua volta, dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro dos seus círculos de relações. Em primeiro lugar, ele falou ali, principalmente comece com os domésticos da fé. A gente pode entender esses domésticos da fé, as pessoas que estão próximas a você, a pessoa que está no seu caminho. Você nunca vai viver a sua missão se você não começar a se interessar pelas pessoas que estão à sua volta. Então esse é o primeiro aspecto. Mas olha que interessante. A pessoa está lá se batendo, você não sabe, você tem a chave. Você vai lá, conversa com ela, fala, não, estou precisando de uma chave Allen. Sério que você está precisando disso? Eu tenho aqui a chave na minha mala. Está aqui, ó. Resolvido o problema, você ajudou a pessoa. Agora, uma outra situação pode ser a seguinte. Você conversa com a pessoa. E a pessoa fala, não, eu estou tentando desmontar aqui porque a minha marmita ficou presa aqui, etc. Estou usando um exemplo bem banal mesmo para a gente entender o conceito. Depois a gente vai para exemplos mais realistas, digamos assim. Você conversa com a pessoa, fica sabendo, não, eu preciso de uma chave assim assado para abrir aqui porque minha marmita ficou presa e tal.
E você tem uma chave na sua mala, mas você não sabe o que tem. Que essa chave está na sua mala. O que vai acontecer? Não vai poder ajudar. Óbvio. Você não vai ajudar a pessoa. Poderia ajudar, mas não vai. Não é porque você não sabe a necessidade da pessoa, mas porque você não sabe o que você tem na mochila. Você não sabe os seus recursos, você não conhece os recursos que você tem. Os recursos que a natureza te deu ou os recursos que você recebeu de Deus. E aí você não consegue também ajudar as pessoas. Por isso que eu digo que são dois tipos de conhecimento que a gente tem que refletir, pensar para poder ajudar as pessoas. Um deles é esse, realmente, a gente conhecer as pessoas, ter um contato com elas, saber muitas vezes das necessidades que as pessoas têm. E não é difícil, só você se interessar um pouquinho. Segundo lugar, você tem que conhecer um pouco de você mesmo, você tem que conhecer um pouco dos recursos que você tem. E muitas vezes, quando você não reflete a respeito disso, claro que alguns você sabe, mas você acaba não sabendo de todos os recursos que você tem. E aí você perde, você não tem o senso de missão. O que é o senso de missão? É você saber o que você tem e como você pode ajudar as pessoas exatamente. Então essas duas coisas basicamente compõem os conhecimentos necessários para você viver a sua missão. E como eu disse, não é uma coisa às vezes muito simples a gente levantar esses conhecimentos, né? Existem alguns bloqueios, né, para a gente se relacionar muitas vezes com as pessoas, existem algumas dificuldades construídas socialmente, individualmente também para a gente conhecer esses recursos que a gente tem na nossa mochila. Ali houve uma renovação muito grande, né? Sentir a presença de Deus muito forte. Isso aí é uma outra ferramenta espiritual, né? Aqui já foram mencionadas duas, mas a gente vai falar sobre essas ferramentas com certeza. A razão pela qual eu deixei para depois é porque muitas vezes as pessoas dizem isso. Você pode não ter nada, mas você pode orar. Isso é verdade. Só que a primeira parte é falsa. Não existe esse negócio de você não pode não ter nada. A pessoa tem outras ferramentas. Porque o dom de Deus não é só os dons espirituais. São os dons naturais, é a sua própria vida. E Ele te deu muito mais ferramentas naturais e espirituais. E muitas vezes a pessoa, já ouvi isso dezenas de vezes. Ou a própria pessoa dizendo, ou outros dizendo, você não tem nada, mas você pode orar. Ou a pessoa dizendo assim, eu não tenho nada, mas eu posso orar. E também menospreza a oração, né? E está menosprezando a oração muitas vezes, né? Pelo menos orar, né? Porque não tem muita coisa. Então veja, a gente tem que, primeira coisa, desfazer essa ideia de que, eu não tenho nada, só posso orar. Ou que outras pessoas não têm nada, só podem orar. Às vezes a gente não tem mesmo. Tem. Mas Tem. contatos de quem tem. Eu sou assim, eu não tenho. Esses dias eu uma cesta básica para um estudante. Eu não tinha ali. Mas à tarde a gente vai ter uma visita aqui que essa pessoa tem. Então vamos falar para essa pessoa levar. Pronto, eu tenho contatos. Esse é o ponto. Eu tenho conhecimento onde ir. Sempre nós temos. Talvez nós não tenhamos consciência. Por isso que esse é o ponto importante da gente refletir o que nós temos. Foi o que Jesus perguntou na multiplicação dos pães e peixes. O que vocês têm? Mas nós só temos isso, não vai fazer nada. Eu estou perguntando o que vocês têm. A gente não olha para o que a gente tem, porque a gente está olhando para o outro e para o que o outro tem e que a gente não tem. Não é isso que Jesus pergunta lá para os 12 e pergunta para a gente. Não é o que o outro tem, não é o que a outra igreja tem, é o que vocês têm. É a partir daí que começa. Até o milagre começa, até a parte espiritual começa também do que você tem do ponto de vista natural. Do que você tem. Então o cara poderia não ter a chave Allen na sua mochila e viu o outro se debatendo. Mas ele é o cara, por exemplo, que conhece todo mundo, que sabe quem sabe fazer isso, quem sabe fazer aquilo, é o cara dos contatos, né?
Já conhece aquele cara que tem todos os contatos? Aí ele vai falar, ô fulano, que você está com dificuldade. Aí o cara fala assim, eu estou precisando falar. Ah, não tenho essa chaveada. Mas eu sei quem tem. Eu sei onde você pode ir. Quer dizer, a pessoa tem. Não sei se já repararam, mas todo filme de prisão, talvez vocês já tenham visto alguns, tem esse personagem. Que é o personagem que consegue tudo. Que tem os contatos, dentro e fora. Mas sabe o que é interessante no filme de prisão? Por que todo filme de prisão tem isso, na verdade? Porque dentro da prisão, os recursos ficam muito limitados. E isso aflora as habilidades naturais das pessoas. Exatamente pela falta de recursos. Então, quer dizer, se você volta na antiguidade e também começa a pesquisar sobre como as pessoas viviam na antiguidade, você vai ver que sempre existe esse indivíduo, que é o indivíduo dos contatos. É o indivíduo que sabe como resolve, é o indivíduo que sabe com quem tem que falar. Então, por isso que no filme de prisão, como os recursos são limitados, sempre surge esse personagem, né? Claro, se baseia numa pesquisa empírica dentro da prisão para saber esses indivíduos e sempre tem esse personagem, que é um personagem realmente que existe. Então, a pessoa pode não saber fazer nada, mas ela sabe de todo mundo que sabe fazer. Então, quer dizer, isso não é um recurso? Isso não é uma habilidade? Isso não é algo que ela tem? É com isso que ela vai ajudar as pessoas. E muitas vezes ajuda muito mais do que o cara que tem a chave. Porque ele vai te dar a chave, ela vai te dar o outro que vai arrumar o armário e vai te dar todo o caminho das pedras. Então, veja como, na verdade, isso é uma falácia. Ah, não tenho nada. Tem. É porque você nunca pensou ou você nunca perguntou a Deus o que você tem. Meu quintal, junto com o marido dela, ela tem tudo. Tudo que eu preciso. Eu preciso de um pedreiro, ela tem. Ela conhece, ela me dá o telefone. Eu preciso de um eletricista. Isso tudo que eu precisei. Ela arruma, eu preciso de alguém para consertar a geladeira, ela arruma, máquina de lavar também. Ontem eu disse, eu tenho 3 galinhas, aí eu não sei onde comprar o milho para galinha, eu dou milho de pipoca. A dona Raquel, vou dar o telefone do aviário, a senhora pedir, entrega na sua casa sem cobrar frete. Você sabe tudo, Então, irmãos, para você ver, a pessoa está lá fazendo jardinagem, e às vezes você pensa assim, a própria pessoa pode pensar assim, puxa vida, mas eu não sou nada, não tenho estudo, eu só faço jardim porque é o único serviço que eu sei fazer. E a pessoa não se dá conta que ela está ajudando às vezes as outras pessoas muito mais com os contatos que ela tem e está dando ali do que fazendo o jardim, porque 1 milhão de outras pessoas poderiam estar fazendo. Então, quando a gente pensa em recursos, a gente tem que começar a pensar nisso. E a gente já vai entrar em mais detalhes aqui nessa questão dos recursos. Alguém levantou a mão? Não? As necessidades, aí você realmente não vê nada além das suas próprias necessidades, das coisas que você não tem e que você queria ter. Exatamente. E você não consegue desenvolver a sua missão porque você está focado completamente em você mesmo. E o primeiro movimento é esse. Você entender que a sua missão pessoal está relacionada, em primeiro lugar, com ajudar outras pessoas. Está relacionado com isso. Então, eu quero encontrar o que eu tenho que fazer, qual é a minha missão pessoal no reino de Deus. Então, você tem que começar a pensar nisso. Como você pode ajudar as outras pessoas? Comece a tirar o foco de você mesmo, comece a olhar para fora. Mas aí entra a questão que os irmãos já comentaram, o André comentou ali, que é o seguinte. Em primeiro lugar, sua missão está relacionada com ajudar outras pessoas, isso quer dizer as necessidades delas, e também ajudá-las a avançar no amor. Muitas vezes se envolve evangelizar, a pessoa também conhecer a Deus, para entender o que é esse amor. Mas em segundo lugar, para você fazer isso, você precisa crescer no amor. Percebe? Enquanto você não crescer no amor, você mesmo, você não vai começar a olhar para as outras pessoas e para as necessidades delas. Ou seja, existe um caminho que tem que ser percorrido dentro de você. Você tem que evoluir, crescer no amor ágape que nós estávamos falando. Então, a tua missão, dentro do teu propósito, você sabe que você tem que crescer nisso, para começar a olhar para as outras pessoas. E para você ajudar as outras pessoas, aqui um outro ponto importante. Você
tem que ser ajudado por outras pessoas. Para você crescer no amor, você também tem que ser ajudado. E por que eu digo isso? Porque uma pessoa que ela não procura ajuda de outras pessoas é uma pessoa também que não sai do lugar em relação à sua missão. Ah, Ricardo, mas tem pessoas assim? Está cheio de pessoas assim. E muitas vezes as que mais são assim são pessoas que talvez mais precisam de ajuda, pessoas simples, pessoas que muitas vezes precisariam de certas ferramentas e conhecimentos, e elas são as mais resistentes a procurar e a receber ajuda. Eu estou falando aqui porque eu trabalho há 20 anos com pessoas. E eu sei muito bem do que eu estou falando. Pessoas que, independente do grau, do nível social, do nível de instrução que ela tem, é orgulhosa. Não procura e não aceita ajuda. São pessoas que, independente do grau de instrução, são donas da verdade, acham que sabem tudo e acham que não precisam de ajuda. Essa é a pessoa que vai ficar estagnada no mesmo lugar. Ela não cresce em amor, ela não cresce em ajudar as outras pessoas. E por quê? Porque ela se entende como alguém que não precisa de ajuda. Então, esses 3 aspectos aqui é muito importante. Para você viver essa sua missão pessoal, em primeiro lugar, você tem que entender que você faz isso ajudando outras pessoas. Mas você tem que saber, você tem que percorrer o seu caminho de crescer no amor. E você não vai fazer isso sozinho. Você precisa de outras pessoas e você tem que buscar ativamente a ajuda de outras pessoas. Então, essa busca ou não de ajuda se manifesta de muitas maneiras, né? Para a gente que trabalha com pessoas, que aprende ao longo do tempo também a ler um pouco da linguagem corporal, vai se tornando, às vezes, cristalino a pessoa que realmente está interessada, está procurando, pessoas que não estão, né? Às vezes os alunos chegam para mim e falam assim, eles começam a vir em direção a mim, antes deles chegarem em mim eu já respondo para eles, não. Pode sentar de volta. Fala, mas como é que você sabe que você ia perguntar? Você não sabe o que ia perguntar. Eu sei. Você está querendo que eu ir no banheiro, não é? Mas como é que você sabe? Só pela tua postura eu sei que você estava vindo perguntar isso. E às vezes é outra coisa, né? Professor, não sei o quê. Não vou dizer se está certo ou errado. Mas como é que você sabe que eu ia perguntar isso? Eu sei que você ia perguntar isso. Porque a partir com o tempo, né, de convívio, você começa a saber ler a linguagem corporal das pessoas. E a linguagem corporal dos nossos alunos, por exemplo, que eles não estão interessados em ajuda, não querem ajuda, ou das nossas comunidades também, a gente lê também. Então o que mais tem são pessoas que estão estagnadas porque elas se acham autossuficientes. Nem eu sou autossuficiente, eu tenho os meus, né, as pessoas em quem eu me inspiro e que me ajudam, e que eu busco ajuda. E assim cada um de nós também tem que ter essas pessoas. Talvez uma das perguntas que vem na nossa cabeça, né, é o quem ajudar, então. Né? Aí você, quando começa a falar, começa a vir o rol de pessoas que você conhece na sua cabeça e você vai caçando, né? Quem eu poderia então ajudar, né, para cumprir minha missão? Mas eu acho que, primeiro, acho que as pessoas só vão aparecer para ser ajudadas quando você se dispor no seu coração a ajudar pessoas. Né? Eu acho. Então, certamente, né, começa por aí, você começando a pensar como você pode ajudar outras pessoas. Mas tem um ditado que diz, se você tenta ajudar todo mundo, o que acontece muitas vezes? Você acaba não ajudando ninguém. Então, por isso que também existe um foco. E esse foco a gente vai discutir agora. Não quer dizer que você não ajude outras pessoas que vão cruzar o seu caminho, mas é importante você ter um foco. E esse foco eu vou só introduzir aqui para a gente continuar no domingo que vem. É muito simples, começa com a gente refletindo sobre os nossos recursos. Porque vamos imaginar uma situação hipotética que não existe, irreal, que a pessoa só tem um único dom.
Saber mexer com chave Allen. Ah, essa pessoa só tem isso, então quem é que ela vai ajudar? Ela vai ajudar todas as pessoas no mundo inteiro que precisam de uma chave Allen. E não são poucas. Se a pessoa se concentrasse em uma única coisa, ela não daria conta de ajudar todas as pessoas que precisam daquela única coisa que ela sabe fazer. É porque ela não está procurando, como o Roberto está falando. Ela não está voltada para ajudar as outras pessoas. Porque no momento que ela percebe, eu tenho isso, é quase nada, mas ela começa a se voltar para fora, ela vai ver que existe uma infinidade de pessoas que estão precisando exatamente daquilo que ela tem. E que ela, só que não vai contar, porque acabou já. Você vai guardar para a semana que vem. Então a gente vai deixar as crianças de pé ali que está sem cadeira. Entendeu o raciocínio? Então, depois que você sabe o que você tem na mochila, você não vai só ajudar uma pessoa, você vai começar a pensar qual é o contingente de pessoas que precisam disso, que estão procurando isso que eu tenho. E você vai fazer outra coisa, que eu vou discutir na aula que vem. Você vai se perguntar também quais são as outras pessoas que também têm essa chave e que já estão ajudando as pessoas com essa chave que você também tem. Porque você vai aprender com elas. É aí que eu falei para você da comunidade, da importância da comunidade para você viver a sua missão pessoal. Não é sozinho. Primeiro você tem que saber o que você tem, depois você vai se conectar com as pessoas que também têm aquilo que você tem e já estão ajudando. E está cheio de pessoas que estão fazendo isso já, ajudando com o que tem. Você vai se juntar a elas e vai começar a ajudar essas pessoas junto com elas. E aí você vai ver o que é realmente experimentar a sua missão pessoal acontecendo. Quando você encontra essa comunidade de pessoas que precisam do que você tem, quando você encontra uma comunidade de pessoas que têm o que você tem e já estão fazendo isso. Pronto, acabou. Né? Resumindo o nosso curso. Né? Só que aí que tá, tem o caminho a ser percorrido para a gente entender o que a gente tem, encontrar essa comunidade, se juntar a ela, começar a fazer a nossa missão. Tá? E aí a irmã Raquel anota no caderninho, que é o comentário que ia fazer, porque estourou a cota de hoje, tá? De comentários. É. Então continuamos no domingo que vem.